Fala pessoal, tudo bem? Pastor Vitor na área e eu tô aqui para mais um podcast com você. Seja muito bem-vindo. Queria iniciar esse bate-papo aqui te dizendo que é muito bom ter esse tempo e é muito bom propagar o Evangelho do Senhor. Eu me sinto muito honrado de te ter aqui como ouvinte, como participante daquilo que Deus tem feito através do nosso ministério. Se você é novo por aqui, não te esquece de você curtir, compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Se você está voltando, sinta-se muito bem-vindo. É muito bom compartilhar o Evangelho com você. E hoje nós temos mais um episódio que eu realmente espero que o Senhor fale contigo, que o Senhor fale na tua vida através desse tema, tá bom? E hoje eu queria falar com você sobre o tema: o propósito de Deus, ele se cumpre com você ou sem você, tá bom? Deus, ele tem um plano, Deus, ele tem um propósito para toda a humanidade. Desde a criação do mundo, desde o começo de tudo, Deus planejou algo no seu propósito eterno. E muitas pessoas entenderam que foram chamadas por Deus, que tiveram esse comissionamento para servir ao Senhor e o seu Evangelho, né? Mas muitas pessoas acham também, erroneamente, de que Deus vai ficar esperando você, o teu tempo, a tua vontade para ele cumprir o que ele quer cumprir. E hoje eu queria compartilhar com você, biblicamente falando, é óbvio, tudo que a gente ensina aqui é baseado em princípios e valores bíblicos. Então eu queria compartilhar com você o que está lá em 1 Samuel 16, 1 ao 13. Nós não vamos ler, porque não tem tempo aqui para isso, mas eu vou explanar rapidamente para você a história, né? Nessa história a gente vai ver um momento em que Samuel vai ungir, Deus chama Samuel, que é um profeta, para ungir Davi, o novo rei de Israel. E o que é importante você entender é que até esse momento Saul era o rei ungido de Israel, né? Ele foi o primeiro rei de Israel. Deus escolheu Saul, ele era um homem escolhido pelo Senhor, apesar de que quem quis ter rei foi o povo pediu para Deus um rei e Deus deu Saul para eles, né? Deus escolheu Saul. Porém, Saul pisou na bola, gente. Saul vacilou, Saul desobedeceu o Senhor, né? Deus tinha dito para ele claramente, tinha dado algumas ordens para ele, ele não cumpriu, né? E Saul teve algumas falhas na sua vida que geraram com que ele fosse de alguma forma rejeitado pelo Senhor, né? E no próprio texto que nós vemos, no próprio texto de 1 Samuel 16, nós vamos ver Deus falando para Samuel: Samuel, o profeta, não fique triste por alguém que eu já rejeitei, né? Samuel, ele vai ficar triste porque Deus rejeita Saul, né? E manda que ele vá ungir um novo rei, né? Mas a verdade é que Davi, ele só é ungido rei porque Saul foi reprovado, né? Se Saul não tivesse desobedecido, não tivesse sido reprovado, ele muito provavelmente teria sido rei de Israel até o final e teria sido um bom rei de Israel. Mas a verdade é que Deus não pôde ficar esperando, né, a boa vontade de Saul. Deus tinha urgência em levantar alguém que fosse segundo o seu coração. E uma das coisas que nós podemos aprender nessa história, que nós também podemos aplicar na nossa vida, é que o propósito de Deus vai se cumprir comigo ou sem mim. Vai se cumprir com você ou sem você. Então, o que nós precisamos entender é que Deus, ele está se movendo. Ou nós pulamos para dentro do barco do mover do Senhor, ou o mover do Senhor vai passar. Ou o mover do Senhor vai acontecer e ele vai usar outras pessoas. Sabe, eu não sei você, mas isso gera no meu coração uma urgência, isso gera no meu coração não só uma urgência, mas também um desejo de eu pular com força nesse chamado e dizer: cara, eu não sei o que Deus está fazendo na terra, mas eu quero participar, sabe? Eu não sei direito qual é o próximo mover, o próximo avivamento, mas eu quero ser participante, né? E se eu puder estar à frente disso, eu vou estar à frente disso. Eu não vou perder meu manto, eu não vou perder minha unção, sabe? Porque Saul foi reprovado, né? E ele permanece com a posição, mas ele perde a sua unção. Ele permanece sendo rei,
mas ele já não tem mais a autoridade espiritual concedida por Deus, porque agora Deus tira dele e dá para outro, né? Que isso gere no nosso coração temor, que isso gere no nosso coração seriedade, entrega, diligência com o chamado que Deus tem para as nossas vidas. Muitas vezes nós achamos que Deus vai ficar nos esperando o nosso tempo, nossa boa vontade, mas a verdade é que ou nós respondemos o chamado do Senhor, ou Ele vai levantar outra pessoa. Ou nós abraçamos o ministério que Ele tem para nós e somos fiéis a Ele, ou Ele vai levantar outra pessoa no nosso lugar. Infelizmente, essa é a realidade. Isso, eu não sei para você, mas para mim, isso gera um grande temor no meu coração. E Saul, ele foi esse cara rejeitado, né? Ele era um cara bonito, ele era um cara alto, diz a Bíblia, ou seja, ele tinha um currículo invejável, né? Ele tinha um currículo, né, de muita... ele tinha tudo para ser um ótimo rei, né? Ele tinha todos os atributos necessários, ele era um líder, ele tinha talentos, né? Mas ele tinha um problema que a gente vai ver na palavra: ele tinha temor de homens, né? E o temor de homens é quando eu me preocupo mais com agradar pessoas do que agradar a Deus, né? É quando eu estou mais preocupado em ser aplaudido por homens do que aplaudido pelo Senhor. Porque, pasmem, gente, presta atenção nisso aqui. Em algum momento da tua vida, se você é um cristão, ouve o que eu estou te falando, você vai estar numa encruzilhada de ou você vai agradar a Deus ou você vai agradar a homens. Jesus mesmo disse, olha, quem não aborrecer pai, mãe, amigos, irmãos, por amor a mim, não é digno de mim. Então, em algum momento, nós vamos ter que tomar uma decisão para honrar a Deus e, de alguma forma, nós vamos desagradar a homens. Mas Saul, ele era uma pessoa que ele vivia pelos aplausos dos homens. E deixa eu te falar uma coisa. Quando uma pessoa vive pelos aplausos dos outros, ela também morre pelas críticas dos outros. Sabe? E isso é algo que muitas pessoas não entendem, né? E muitos líderes se frustram, né? Porque tem líderes que começam a liderar e começam a fazer, e começam a desenvolver ministério, e eles querem ser aceitos pelos seus liderados. Deixa eu te falar uma coisa. Você que é líder, você que é pastor, você que talvez lidere uma equipe na empresa ou na própria igreja, eu não sei qual é o teu contexto, mas deixa eu te falar, não existe liderança unânime. Jesus mesmo tinha 12 discípulos e foi traído por um, né? Então, todos nós, em algum momento, passaremos por rejeição de homens. Passaremos por, talvez, traições. Passaremos, talvez, por difamações. Pessoas que se levantam falando mal de você. Pessoas que se levantam fazendo coisas desagradáveis para você. Mas deixa eu te falar, tá tudo bem. Porque Jesus passou por isso. Se Jesus passou por isso, tudo bem. Contanto que você não seja rejeitado pelo Senhor, tá tudo bem. Porque importa muito mais que nós agrademos o Senhor do que nós agrademos a homens. E nós vamos ver o apóstolo Pedro falando a mesma coisa. Eu prefiro agradar a Deus do que agradar a homens. Eu não estou falando que nós precisamos ser rebeldes diante dos homens e sair desagradando todo mundo e falando tudo que vier na telha. Não me entenda errado. A humildade também é outro atributo do reino de Deus. Mas o que eu estou te falando é que se eu estou numa encruzilhada entre eu vou agradar a Deus ou vou agradar o papai e a mamãe, eu vou agradar a Deus ou eu vou agradar o meu chefe, eu vou agradar a Deus ou vou agradar a minha esposa. Cara, quando você estiver nessa encruzilhada, Deus tem que ter primazia. Deus precisa estar em primeiro. E eu gosto muito daquele texto lá de João, capítulo 6, versos 66 ao 68. Eu vou ler para você, porque é um momento muito chave do ministério de Jesus. E nesse momento aqui do ministério de Jesus, a gente vai ver escrito assim, olha, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Olha só. Muitos dos discípulos, pessoas próximas de Jesus, o abandonaram e já não andavam com ele. Sim, tá vendo? Jesus foi abandonado também por discípulos. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Né? Jesus está perguntando, e vocês também querem ir embora? Querem dar o vazare? Né? Como diz, querem sair fora?
E olha só a resposta de Simão Pedro. Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? E ele faz uma declaração: tu tens as palavras de vida eterna. Sabe, Pedro, ele dá muitas furadas, né? Se você for ler os evangelhos, você vai ver que Pedro dá muitos furos, ele erra muitas vezes. Mas nessa aqui, ele acertou. Jesus, o que é interessante é que Jesus ele não está preocupado se estão deixando ele. Né? Tem líder que fica desesperado quando uma pessoa sai da igreja, quando alguém diz, olha, eu vou mudar de igreja, eu vou para tal lugar, eu vou não sei para onde, eu vou não sei para... Sabe, ou quando alguém da equipe, você talvez tenha uma empresa e alguém de muita confiança sua, de muitos anos, chega com você e pede demissão, né? E você fica arrasado e fica triste. Claro, existe a dor emocional, e eu não quero minimizar isso, mas Jesus, ele tinha uma visão tão ampla, e ele não tinha temor de homens, então ele simplesmente pergunta, olha, tem um monte de gente indo embora, vocês querem ir também? Para mim, quando eu leio isso aqui, eu entendo Jesus abrindo a porta, falando, se vocês quiserem, a porta está aberta. Sabe, aqui na Link nós temos um atributo que é o seguinte, é muito fácil você entrar na Link. Não é difícil você fazer parte do ministério, não é difícil você servir o Hub, que são os servos da Link, não é difícil você ser um líder, tem alguns passos para isso, mas não é uma grande dificuldade, mas também é muito fácil você ir embora se você quiser. As portas estão abertas, ninguém é obrigado a servir o ministério comigo, ninguém é obrigado a servir o ministério na Link, né? E é importante você entender que Jesus ele não estava tentando prender pessoas. Jesus ele não estava tentando manipular pessoas, ele não estava tentando, obrigar pessoas a segui-lo. Não. Nesse momento em que muitos estavam abandonando, Jesus não se sente rejeitado. Por que Jesus não se sente rejeitado? Porque, em primeiro lugar, ele sabe quem ele é. Em segundo lugar, ele sabe que ele é amado. Pessoas que sabem quem são e pessoas que sabem que são amadas, elas não têm medo da rejeição. E deixa eu te falar uma coisa, querido, querida, mais cedo ou mais tarde, se você já não foi rejeitado, você vai ser rejeitado. Mais cedo ou mais tarde, alguém vai abandonar você, alguém vai deixar o teu ministério, alguém vai dizer, olha, isso não serve para mim. E, cara, tudo bem. Isso não significa que você não é bom, isso não significa que você não tem um ministério frutífero, isso não significa que você não está fazendo um bom trabalho. Simplesmente pessoas escolhem seus caminhos, seus destinos. Sabe? E Jesus, ele abre a porta e ele diz, vocês querem ir também? Tipo, se você quiser ir, a porta está aberta. Isso não vai mudar quem eu sou, porque eu sei quem eu sou. Jesus sabia que ele era o Filho de Deus. Até porque veio aquela voz lá no dia do batismo dele que disse, esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Ele sabia quem ele era e ele sabia que ele era amado pelo Pai. Sabe, se você sabe quem você é e você é amado pelo Pai, você perde o medo da rejeição. Sabe, Saul estava constantemente preocupado com a sua popularidade. Jesus não. Jesus não estava preocupado com a sua popularidade. Sabe? E tem uma frase de um pastor amigo meu, um pastor que foi meu pastor por alguns anos, que ele dizia, olha, quem tem medo de perder, perde. E é verdade. Quem tem medo de perder, perde. Jesus, ele não tinha medo de perder. Sabe? E ele pergunta, vocês querem ir também? Eu queria encerrar esse episódio de hoje te dizendo que ou nós entendemos que estamos diante de uma janela de oportunidade do Senhor, ou alguém entenderá. Que nós possamos hoje fazer uma reflexão, faça essa reflexão comigo, né? E que você possa hoje avaliar, peraí, eu estou vivendo pelos aplausos dos outros? Eu estou vivendo porque eu quero reconhecimento? Eu estou vivendo porque eu quero ser seguido no Instagram? Porque eu quero ter inscrito no canal? Porque eu quero ter popularidade? Ou será que eu estou buscando ser conhecido não na terra, mas no céu? Eu prefiro ser um desconhecido na terra, mas quando eu chegar lá diante do meu Pai, os anjos vão dizer, eu conheço esse cara. Os demônios na terra vão dizer, eu não sei quem é você, mas eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Vitor, eu sei quem é você, seja lá qual for o seu nome. Existe um momento, uma passagem na Bíblia que alguém vai tentar expulsar um demônio e o demônio vira e fala, ei, eu não sei quem você é, eu conheço Paulo, eu conheço Pedro, mas quem é você para tentar me expulsar? E o demônio taca o pau nos caras, fisicamente, bate nos caras, usando o corpo de outra pessoa, obviamente.
Sabe, será que você é conhecido pelo mundo espiritual ou você está só buscando popularidade humana? Que hoje você possa renunciar esse traço do ego humano, de querer ser conhecido, de querer ser famoso, porque muito do que nós fazemos está aqui dentro. É a motivação, é o motivo da ação. E eu quero encerrar esse podcast te deixando essa bomba aí para você e marinar ela aí no seu coração. E você se perguntar, qual é o motivo das minhas ações? Será que a minha motivação, a palavra motivação, o motivo das ações, a minha motivação diante do Senhor é a motivação correta? Ou será que eu estou como Saul, com motivações erradas, com temor de homens, buscando aplauso humano e me esquecendo das direções do Senhor e me esquecendo do que Deus mandou eu fazer? Eu creio que você vai fazer diferente de Saul. Que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha sido tocado por esse podcast. Na semana que vem tem mais, toda quinta-feira, um episódio fresquinho para você. Te espero semana que vem. Não esquece de curtir, não esquece de te inscrever também, seja qual for a plataforma que você estiver, te inscreve, bota o sininho, bota o coraçãozinho aí. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima.